PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente me queria associar à saudação da presença dos Sr. Deputados Europeus, não tanto pelos relatórios que fizeram, mas mais pela oportunidade que dão em conjunto de podermos refletir sobre as questões tão relevantes que aqui vieram colocar e que nos permitem conjuntamente discutir o futuro da Europa. Eu julgo que do conjunto das questões que aqui colocaram, algumas merecem algum aprofundamento e algum desenvolvimento. Principalmente por isto. Em primeiro lugar, eu gostava de fazer uma provocação. Porque do conjunto das questões que aqui foram colocadas, quer na intervenção inicial, quer nas respostas, houve desde logo uma questão que se me suscitou no espírito. Existe na Europa? Será que podemos dizer, de alguma forma, que existe na Europa? Tantas são as diferenças, os desequilíbrios e as indecisões relativamente a esta situação de, em primeiro lugar, ao que parece, partimos de um pressuposto errado. Todas as economias europeias estão desequilibradas. Em segundo lugar, partimos de um dogma, que de alguma forma não é questionado, nunca foi questionado, muito menos pelos vários relatórios, que é o Pacto de Estabilidade e Crescimento, que, ao fixar metas, ao fixar objetivos, desde logo, e por decorrência, faz com que existam todos esses desequilíbrios e existam todas essas necessidades de intervenção. Que existam todos esses instrumentos que constam do six-pack, que hoje terá sido aprovado e que vamos saber, e este é o segundo momento que importa também refletir, que é de que forma que, de imediato, esses instrumentos que constam do six-pack podem contribuir para minimizar os problemas que a Europa sofre neste momento e em que medida é que isto pode ser construir um modelo em termos de futuro, para a qual já inclusivamente apelámos hoje e que de alguma forma começa a ser consenso sobre a necessidade de revermos os tratados europeus. Porque desde logo, e por isso é que eu comecei por fazer a provocação, perguntar-se à Europa, porque só poderia haver Europa se houvesse uma questão que hoje em dia não está presente e, como bem disseram, é que no espaço da União Europeia, quer no espaço da União Europeia, mas principalmente em todo o espaço europeu, não existe um processo de decisão, um processo de liderança institucional que permita à Europa fazer o contraponto relativamente aos outros grandes blocos que existem no mundo, quer em relação, por exemplo, aos BRIC, quer em relação ao Brasil, quer em relação à Rússia, quer em relação aos Estados Unidos, e que possa, de facto, fazer da Europa um modelo, ou possa fazer da Europa um centro económico de desenvolvimento harmonioso, que não existe, que não vai existir, porque, como dizia e bem a deputada Elisa Ferreira, a Europa é de uma diversidade total entre regiões pobres e regiões ricas, já chegou a ser equacionado, inclusivamente, o redesenho da Europa, tirando, por exemplo, os países mais ricos para se pudesse haver o nivelamento por baixo. Chegou a surgir um artigo na TAN relativamente a isto, por exemplo, propondo que a Alemanha saísse e aí pudesse haver uma harmonização de preços se tivesse uma economia muito semelhante. E, portanto, a questão tem a ver com, principalmente, o facto que andamos a discutir. O deputado Diogo Feio dizia, já houve 20 Conselhos Europeus na crise que ainda não conseguimos tomar decisões, mas pior do que isso, é que houve Conselhos Europeus, e como também disse, que passado 3 ou 4 dias já nem sabíamos as decisões que tinham sido tomadas antes, de tal maneira que tínhamos sido ultrapassados. E a questão vital aqui é precisamente quanto à decisão. Enquanto os mercados decidem na hora, enquanto alguém é capaz de decidir, independentemente de saber que se o modelo é um modelo liberal e de desregulação ou se é um modelo de investimentos não reprodutivos, estamos a falar de uma solução institucional em que as decisões se tomam e se perdem, ou as decisões dos mercados se tomam e se efetivam. E é este o problema principal também que a Europa sobrevive hoje em dia. Porque, afinal de contas, quando não se coloca em questão até o próprio Pacto de Estabilidade e Crescimento, dentro dos seus limites, o Pacto, da forma que ele está estabelecido hoje, criou a Europa da instabilidade e da recessão. Quer seja a crescer a recessão tão depressa quanto esperemos que ela não o faça, ou não, mas o que é um facto é que esta é a Europa, o retrato da Europa hoje. E todos hoje estamos preocupados porque em maio do ano passado a Grécia estava à beira de uma crise e aprofundou-se, ou degradou-se, enquanto que a Irlanda estava à beira de uma crise e ultrapassou-a, sendo certo que as crises eram distintas de um Estado para outro, sendo certo que, porventura, a Irlanda continuará a progredir e a Grécia continuará a regredir se não tomar internamente as medidas que não foram sendo tomadas. Mas a questão, do fundo, que se pode colocar de momento,
e que gostaria de colocar aos senhores deputados é basicamente esta: em que medida é que estes instrumentos da governação económica nos podem ajudar hoje, estes 6, nos podem ajudar de imediato, e por isso é relevante ou não o facto de terem sido tomadas as medidas hoje, e porque voltamos outra vez a discutir modelos e objetivos de equilíbrio momentâneo e de equilíbrio a médio prazo. E a segunda questão é, dentro desta falta de capacidade de decisão que a Europa tem, por causa do seu modelo institucional, e que só pode vir a ser mudado no quadro da revisão dos tratados, que todos sabemos que não ocorrerá de forma perfeita nem tão depressa, mas que pode eventualmente ser ou não relevante, em que medida que o consideram, que o reforço dos poderes do Comissário Olli Rehn no quadro do controle destes diplomas da governação económica pode ou não ser, porventura, um primeiro embrião para podermos vir a ter algo parecido com uma capacidade de decisão única no espaço económico, ou até mesmo podemos começar a construir uma política económica efetivamente comum. Não vou discutir a questão da intergovernamentalidade e da comunitarização das políticas, porque temos sempre, e perante cada um dos modelos, uma dificuldade adicional. É porque a comunitarização implica depois que os próprios Estados venham a aceitar essas medidas. E todos temos visto que em decisões comunitárias, a maior parte dos casos, elas não são perseguidas. E por isso é que muitas vezes se tem optado pelo modelo intergovernamental. Mas o relevante, verdadeiramente relevante, é ser qual o caminho que podemos traçar para alcançar um objetivo de decisão que seja passível de construir uma Europa que se possa contrapor a todos os outros blocos económicos que existem no mundo. Muito obrigado.